Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino, o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos el Ejército Nacional. Están en libertad. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área. Uma ótima semana para você. Vamos juntos com o timaço do Batista nesta segundona até meio-dia falando em esportes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O Guarani sofre gol irregular e perde para o Paysandu de virada em Belém. Bugre chega ao quarto jogo consecutivo sem vitória e cai para a quinta colocação da Série C. Equipe alviverde volta a campo somente dia 27 de julho contra a líder Inter de Limeira no Brinco. Diego Tavares aciona a justiça pedindo rescisão indireta. O atacante está a caminho do Botafogo da Paraíba para a disputa da Série C. Além de Tavares, João Gabriel também não veste mais a camisa da Ponte.
Defensor acertou em definitivo com o Primavera. Ponte divulga nota oficial dizendo que não fez nenhuma proposta por Roberto, lateral do Caxias. Foram definidas no final de semana as semifinais da Copa do Mundo. França e Espanha. E Argentina contra Inglaterra disputarão 2 vagas na grande final do torneio. Manchester United anuncia a contratação de Andrei Santos. Volante brasileiro deixa o Chelsea e acerta por 5 temporadas com a equipe inglesa. Grêmio acerta a contratação de jogador da seleção de Cabo Verde. Meio atacante, Giovanni Cabral, disputou 2 jogos da Copa do Mundo contra Espanha e Argentina. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto para o WhatsApp e também para o YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, daqui a pouquinho ela vai para o ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vamos atender aqui os nossos amigos ouvintes. Tem muita coisa aqui, a maioria reclamando demais da arbitragem, né? O Guarani não foi bem no segundo tempo, jogou muito mal, mas o que aconteceu lá em Belém do Pará foi triste e revoltante. Como ontem foi possível ver os erros do Hélio como técnico do Guarani. Tiraram um volante, colocaram um lateral e pôr o time na retranca, estava na cara que estava pedindo para perder o jogo. Foi uma grande lambança do técnico, que está demonstrando a falta de conhecimento. Paulo Paiva. Bom, de hoje não terá café com bobagem com o Torrano direto da Itália. Onde está Alexandre? Não sei onde está. Já faz alguns dias que não tem mais o pronunciamento do presidente, né? Até eu sorri ontem aos 35 minutos do primeiro tempo. Você falou, Rafael Donato está firme até agora. Vamos ver. Eu vi. Lebrão. Eu falei do primeiro tempo. No primeiro tempo. Tá bom. O jogo do Guarani ontem lembrou, quando ele joga bem a gente tem que destacar. Ele fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo foi uma lambança. O jogo do Guarani ontem lembrou o jogo da Argentina contra o Egito na Copa. Barbaridade. Bom dia a todos. É inadmissível que um time que almeja subir para a Série B perder um jogo que estava ganho até metade do segundo tempo. Jogadores sem vontade de vencer, apáticos, um técnico covarde, sem nenhuma visão de jogo. Já passou da hora das organizadas fazerem uma reunião com os jogadores, cobrar no mínimo mais seriedade. Luizão. Ótima semana, agora você viu porque o técnico não colocava o Cauã Jesus? O cara não joga nada, é uma múmia paralítica, como dizia Jô Soares. Edinho Casagrande. Rádio Band, aqui é o João Paulo, 31 de março. Acho que o treinador do Guarani perdeu a mão, tá na hora da troca, não adianta, tem 15 dias aí. Qual é a hora? Vamos continuar? Tá confuso aqui, cara. A melhor coisa que tem agora é trocar, fazer... Enfim, tá pedindo a troca do treinador do Guarani. O que mais?
Bom dia, mas não precisa nem fazer proposta para quem estiver empregado. O próprio Potker já disse e todo mundo sabe que joga na ponte quem não tem opção. Essa é a triste realidade. Clifford. SH, e o Guarani já colocando a língua de fora no campeonato, como geralmente faz. Renato Grácia. SH, mais uma semana iniciando no padrão dessa diretoria. Só vergonha. Que nota é essa? Parece criança de quinta série. Eu sinceramente, na situação que a Ponte se encontra, você emitir nota para justificar que você não tem interesse num jogador que disse que a Ponte não paga ninguém ou sugeriu isso é uma... Eu não faria isso, é tremenda bobagem. Tem tanta coisa mais importante para as pessoas da Ponte realizarem. De 12 pontos disputados, ganhou 1 ponto. Não jogue a derrota na conta da arbitragem. Técnico confuso, sem convicção. Eu não estou jogando a culpa na arbitragem nenhuma. Eu estou dizendo o que aconteceu no jogo. O Guarani jogou muito mal. Não dá para contestar efetivamente a derrota. Mas a arbitragem foi um desastre. Esse time do Guarani vai amarelar. Ronaldo do Chapadão. Bom dia, Carlos Henrique. Se o Guarani não abrir os olhos, não vai se classificar. Rivelino Prati, da Zona Leste de São Paulo. Você concorda? Não concordo. Para mim, o Guarani vai classificar. O Torrano já fez o monólogo cast de nome Torrano, ou Torrando a Paciências, ou ainda está curtindo o Nordeste, Fortaleza. Não sei onde ele está, viu? E hoje não teve pronunciamento, não. O jeito que vai indo, parece que vamos ter derby em Campinas no ano que vem. Bom dia, está aparentemente alternando aquela mensagem de streams do Rádio Net. Pode acontecer. Eu sugiro que você reinicie, tá bom? Em Campinas, 11h41 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Sobre o Radiosnet aí, gente, isso é uma coisa que não pertence à Band. Você pode baixar o Band Play, por exemplo, ou ouvir pelo YouTube. Agora, não entendi aqui a colocação do Sabella, mas de qualquer maneira, obrigado pela mensagem aí. Em Campinas, 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Guarani com Breno Beretta. Oi, CH. Depois da derrota de virada ontem, 3-2 para a equipe do Paysandu, o Guarani vencia por 2-0. O Hélio Cizenando falou a respeito do resultado negativo e do segundo tempo horrível que apresentou o time do Guarani. É duro assimilar, né? Você faz um baita primeiro tempo, dentro do que foi planejado, né? Do que foi organizado, eles fazem muito bem ali o que nós pedimos. Segundo tempo, o calor insuportável ali, a gente recuou demais, não ficamos tanto com a bola, deixamos de jogar. O Paysandu cresceu, que é natural, na casa deles, né? E acabamos tomando esse revés. É triste, é duro, é corrigir, não tem outra explicação. Futebol deixamos de
somar um ponto era importante, 3 mais importante ainda, e acabamos deixando escapar essa pontuação hoje aqui. O Hélio até foi questionado sobre a arbitragem, mas ele não entrou no assunto, até porque ele sabe que o principal motivo da derrota do Guarani, mesmo que não acontecesse o segundo gol impedido como foi, e foi completamente impedido da equipe do Paysandu, o Guarani extremamente prejudicado, mas o segundo tempo que fez o Guarani tomaria o empate e a virada a qualquer momento. O Guarani já tinha sido prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Floresta, o árbitro não deu 2 pênaltis, mas a gente sabe, Série C é assim, arbitragens horríveis e o Guarani vai ter que mostrar dentro de campo e superar a arbitragem também. Não vem mostrando o futebol nesses últimos 4 jogos em busca da classificação. O Guarani já é o 5º colocado, hein? Já caiu para 5º, tá com 23 pontos. Nos últimos 4 jogos, somou apenas 2 pontos. Quantos jogos faltam para terminar a primeira fase? 5, ou seja, são 15 pontos em disputa. E é claro, se o Guarani não mudar a rota nesse momento e não trouxer reforços à altura, o Guarani corre o risco de não se classificar à próxima fase da competição. Jogadores já chegaram em Campinas e estão de folga até quarta-feira pela manhã. Reapresentação na quarta pela manhã e o objetivo já pensar no jogo contra a Inter de Limeira, marcado para o dia 27, um dia depois das eleições. Nesse próximo final de semana não tem jogo, ou seja, são 2 semanas para o Guarani trabalhar e tentar se recuperar. E é claro, pensar em reforços também. Para o jogo contra a Inter de Limeira, o Herbert está fora, assim como o Carlos Eduardo. Os 2 jogadores estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. E fica a expectativa se Jonathan Costa e também o João Paulo terão condições de jogar. A expectativa é que eles possam ser liberados pelo departamento médico. Valeu, CH! Não tem justificativo o que aconteceu no segundo tempo. Todas as mexidas do treinador não funcionaram, mas eu não posso deixar de dizer, eu também acho que o Guarani perderia o jogo no segundo tempo pelo comportamento do time. Mas que o Guarani foi prejudicado de novo, foi. Foi assim contra o Floresta e foi contra o Paysandu. Agora, isso não é justificativa para a derrota, tá? Principalmente depois do bom primeiro tempo que o time fez. 11h46, chegando para comentar o Guarani, Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Bom, na verdade, depois de um bom primeiro tempo, o Guarani não voltou para o segundo tempo, deu um vacilo danado, abriu 2-0. Tudo bem que o segundo gol foi irregular da equipe do Paysandu, mas o Guarani não jogou no segundo tempo. O time sofreu um apagão, não sei se achou que estava ganho o jogo. Falhou demais na defesa e sofreu uma virada que não estava realmente na programação de ninguém. A gente já estava computando aqui 3 pontos para o Guarani e no fim toma de 3-2, o time desaparece, o treinador mexe mal na equipe, enfim, um segundo tempo realmente desastroso do Guarani ontem, lá na Vila Curuzu, em Belém, tomando uma virada no segundo tempo, tomando 3 gols depois de estar vencendo por 2-0. Lamentável, e agora a luz é amarela, alaranjada para o Guarani. Luz de alerta, porque, claro, nos últimos 4 jogos, 12 pontos, ganhou apenas 2 e ainda perdeu o jogo de ontem do jeito que perdeu. Momento de muita instabilidade, o Guarani tem que se reencontrar dentro da Série C para não correr risco aí, de repente, de ter uma surpresa muito ruim, até mesmo com relação à classificação entre os 8. Rádio Bandeirantes. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa.
Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais! Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peçaporman.com.br. Na internet não tem cedilha, então fica pecaporman.com.br. Ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Então já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Deixa eu mandar um abraço para o Leandro Machado aqui, uma ótima semana, parabéns pelo trabalho. Uma pergunta, existe a possibilidade dessa diretoria da Ponte ser destituída do cargo? Pergunto isso porque a torcida não aguenta mais. Essa administração medíocre está acabando com a Ponte. Leandro Machado, depende do Conselho Deliberativo. É possível, mas tudo tem que ser através do Conselho Deliberativo. Chegando para informar sobre a Ponte, Pedro Piscinato. Fala, CH, a Ponte Preta realmente não consegue passar um dia sequer sem entregar uma notícia ruim para o torcedor pontepretano. Alguns dias atrás, nós noticiamos aqui o interesse da Ponte Preta na contratação do lateral Roberto, que defende o Caxias no Campeonato Brasileiro da Série C. Porém, no último jogo do Caxias na Série C, um repórter questionou o Roberto sobre o interesse da Ponte Preta. E vamos ver o que o jogador disse para o repórter. Chegou alguma coisa mesmo da Ponte Preta para ti? Chegou, mas jogar de graça não dá, pai. Não ficar sem receber. Tô feliz aqui, tô trabalhando. A gente tem a convicção que vai dar certo aqui, que a gente vai classificar, que a gente vai brigar realmente para subir. Então meu foco é Caxias, né? Ponte Preta. Tá aí, é assim que as pessoas de fora enxergam a Ponte Preta. Um clube que não paga, um clube caloteiro, um clube onde a diretoria faz promessas e não cumpre. E aí, não contente com a fala do jogador Roberto, a Ponte Preta simplesmente emitiu um comunicado oficial que diz o seguinte: a Associação Atlética Ponte Preta, por meio do seu Departamento de Futebol Profissional, informa que desconhece e ratifica que não manteve qualquer contato ou interesse na contratação do atleta Roberto, que pertence ao Caxias. Mais uma vez, a Ponte Preta lamenta a publicação de informação equivocada por parte da imprensa antes de fazer qualquer checagem a respeito do assunto. Fecha aspas, essa a brilhante nota oficial emitida pela Ponte Preta. Curioso que essa nota foi publicada também nas redes sociais e no Instagram da Ponte Preta. E quem comentou foi o próprio Roberto, o jogador em questão, que comentou assim, abre aspas, emojis de risada, tá certo, que Deus abençoe vocês, fecha aspas aí, claramente, de uma forma irônica, o jogador ainda vai e zomba da situação da Ponte Preta. Esse é o retrato, esse é o reflexo da Ponte Preta para todo o Brasil. Fora isso, a Ponte Preta também não conta mais com o Diego Tavares, o atacante que fez parte do elenco campeão da Série C do ano passado, entrou na justiça pedindo a rescisão indireta do contrato e deve reforçar agora o Botafogo da Paraíba e reencontrar o técnico Marcelo Fernandes na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, CH.
Passa vergonha porque pede para passar vergonha, né? Uma coisa absolutamente triste o que se passa na ponte, né? Tem que nem dar atenção para esse tipo de coisa, mesmo que for verdade, que eu não sei se é. O jogador fala uma coisa, a equipe fala outra. Não é essa, ou não deveria ser essa a preocupação da ponte, né? Tem que ter uma nota oficial dizendo, olha, regularizamos aqui os salários, pagamos o transferban e por aí vai. E eu fico muito triste com tudo isso. Como disse o Pedro Piscinato, eu não passo um dia sequer, desde agosto do ano passado, que não tenha uma notícia ruim falando de Ponte Preta. Eu fico muito triste com isso e lamento. Comentando a ponte, de volta, Valdemir Gomes. Nenhuma novidade, né, CH? Nenhuma novidade. Você vê que o jogador falou, jogar de graça. Então, esse é o grande problema da crise de credibilidade, né? Então, quando a gente fica imaginando que, não, vamos lá, vamos contar uma história aqui, que daqui a pouco vai resolver. Tá todo mundo sabendo. Então, isso é ruim, isso atrapalha muito os planos aí de uma possível reestruturação do elenco, porque hoje as informações elas correm muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Então, fica todo mundo integrado aí numa pequena aldeia eletrônica e está todo mundo sabendo o que é que está acontecendo, infelizmente, pelos lados do estádio Moisés Lucarelli, e isso acaba só atraindo coisa ruim, né? Só atrai coisa ruim, porque se você está vivendo essa crise de credibilidade e não consegue resgatar os compromissos, não consegue colocar as coisas em dia e não consegue mudar isso, você só tem obstáculos pela frente. Então é aquele negócio da plantação, né? Você colhe o que planta, ou seja, a ponte está colhendo por parte do mercado e por parte da opinião pública aquilo exatamente que é a realidade dela dentro desse momento, e eu espero que ele acabe o mais rapidamente possível, mas é de muita preocupação. A ponte continua aí com o seu calvário, infelizmente praticamente rebaixada para a Série C do ano de 2027. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Chegando então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, porque estão definidas as semifinais da Copa do Mundo. Aliás, esta fase semifinal que começa amanhã, grande jogo às 4h, tem França e Espanha. Já na quarta-feira, a segunda semifinal envolvendo Inglaterra e Argentina. Durante o final de semana, a Argentina venceu a Suíça por 3-1 e se classificou. A Inglaterra bateu a Noruega por 2-1. A Espanha venceu a Bélgica 2-1 e na quinta-feira a França havia batido a seleção de Marrocos por 2-0. Lembrando que a final da Copa será domingo, dia 19, às 4h. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, com polêmica de arbitragem, o Guarani perdeu para o Paysandu de virada pelo placar de 3-2, 14ª rodada. Ontem também o Botafogo da Paraíba venceu o Confiança por 2-0, o Maringá fora de casa bateu o Anápolis por 1-0, o Maranhão fez 2-1 no Ipiranga, o Ituano em casa perdeu para a Ferroviária por 3-1, o Santa Cruz fora de casa bateu Barra por 2-1, a Inter em Limeira bateu o Amazonas por 1-0 e no sábado Caxias e Floresta empataram por 0-0. Hoje 7h30 tem Itabaiana e Brusque, 8h30 Figueirense e Volta Redonda. Com a derrota, o Guarani caiu para a 5ª colocação com 23 pontos. A liderança nesse momento é da Inter de Limeira com 25, seguida por Brusque 24, Santa Cruz 24, Paysandu 23. O Botafogo é o 6º colocado com 22, o Maringá o 7º com 22 e a Ferroviária ocupa a 8ª colocação também com 22 pontos. A Série C, que dá uma parada neste fim de semana, volta só no último fim de semana do mês de julho. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada 17ª começou na quarta-feira com a derrota da Ponte para o Criciúma por 2-1. Prosseguiu ontem com o CRB e Goiás empatando por 2-2. O Atlético Goianiense venceu o Fortaleza por 1-0. São Bernardo e Cuiabá empataram por 2-2. O Avaí venceu o Náutico por 2-0 e o Operário venceu o Novo Horizontino por 2-1.
Hoje, 7 da noite, tem América Mineiro e Londrina. 8h30 será a vez do confronto entre Ceará e Atlético. A Macaca, que ocupa a 19ª colocação, volta a campo no sábado, às 4 da tarde, em casa contra o Goiás. Campeonato Brasileiro da Série D, com os times de São Paulo, dos 3 times que ainda restavam na competição, 2 acabaram sendo eliminados. O 15 em Piracicaba empatou diante do Cianorte pelo placar de 0-0 e, como havia perdido na ida, está eliminado. O Cianorte acaba passando. Quem passou também foi a Portuguesa, que bateu Marcílio Dias por 2-0. A Luz agora nas oitavas de final pega o Uberlândia. E o Velo Clube perdeu nos pênaltis para o São Luís de Ijuí, fora de casa, e também... Chegando então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, porque estão definidas as semifinais da Copa do Mundo. Aliás, esta fase semifinal que começa amanhã. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho